tomar em mãos a sua Bíblia, ou seu tablet, ou seu celular, e abri-la comigo no Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 4, o versículo a partir do 37. Na verdade, a primeiro momento, tão somente o 37. Lucas 4, 37. Louvado seja o nome de Jesus. Antes que eu me esqueça, enquanto você encontra o texto, eu quero parabenizar todas as mamães. Feliz Dia das Mães para você, que nessa data de honra que foi hoje, né, você se sinta renovada com o dom que é ser uma mãe. Meus parabéns, em especial a minha mamãe Eva, lá no Paraná. Mamãe Eva, um beijo para ti, viu? Deus te abençoe. Lucas 4, 37 diz assim: e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Até aqui. Ó Senhor Jesus, eu quero te dar toda a honra e toda a glória que é digna ao seu nome. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para falar ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, Senhor, que eu tão somente seja um instrumento, que o meu eu seja aniquilado aqui, Senhor, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar nos corações, meu Pai, de cada um que vai ouvir essa palavra. Ainda que você ouve depois essa mensagem gravada, que o Espírito de Deus, que não está submisso ao tempo, Ele fale com você de forma poderosa, Ele fale com você de forma intensa e de forma verdadeira, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos aqui no Evangelho de Lucas, nesse capítulo 4, alguns fatos muito interessantes. Um pouquinho antes desse versículo que eu acabei de ler, que dizia que a fama de Jesus correu. Existe um ditado popular que diz que o que corre é notícia ruim, mas eu quero te dizer que a notícia boa, ela também corre. A notícia boa, ela se dissemina. A notícia boa também, ela vai alcançar uma grande multidão de pessoas. E não é à toa que o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, significa uma palavra de esperança. E o que o texto está dizendo aqui é que a fama de Jesus começou a se expandir. Aonde as pessoas iam, elas começaram a ouvir falar de Jesus. Começaram a falar de Jesus na escola, começaram a falar de Jesus no trabalho, começaram a falar de Jesus em vários redutos sociais. E nós vamos ver um pouquinho mais do porquê que essa fama de Jesus, fama positiva, começou a se disseminar por essa vizinhança. Um pouquinho antes, o texto bíblico vai dizer que era sábado. E Jesus, naquele sábado, ele estava em Cafarnaum, e ele se dirigiu até uma sinagoga. A sinagoga era o lugar comum dos judeus congregarem, porque só existia um templo, e o templo ficava lá em Jerusalém. E naquele tempo não havia locomoção, não havia um transporte rápido como nós temos hoje. Então ou você iria a pé, ou você iria montado em algum animal para Jerusalém. E essa viagem tinha custo, essa viagem era onerosa. Então o que os judeus fizeram? Eles fizeram sinagogas, ou seja, fizeram pequenas igrejas para que aquela comunidade pudesse ali estudar os manuscritos, pudesse ali ser evangelizada dentro da doutrina judaica, pudesse ser ensinada pelos rabinos. E a sinagoga, ela tinha algumas limitações, e quem sabe a mais importante limitação da sinagoga era que os sacrifícios não podiam ser feitos ali. Os sacrifícios só podiam ser feitos no templo, diante da prescrição que Deus tinha para Israel. Mas o culto comum daquele povo acontecia na sinagoga. Da mesma forma que é comum para você, ou pelo menos era comum antes do isolamento, dizer eu vou para a igreja, era comum para aquele povo dizer eu estou indo para a sinagoga.
E como Jesus, ele amava o Pai, ele veio nos ensinar a buscar o Pai, você vai ver constantemente Jesus indo à sinagoga, nos dando o quê? Um ensino que nós precisamos ter um lugar comum para congregar, colocando por terra um ensino que tem se disseminado nos nossos dias, dos desigrejados. Nós vamos ver Jesus congregando com as pessoas em vários momentos. Você não vai ver na Bíblia um Jesus desigrejado, você não vai ver na Bíblia um apóstolo Paulo desigrejado. Pelo contrário, Paulo foi abrindo igrejas, Paulo foi gerando discípulos, abrindo igrejas em toda a Ásia Menor. E nesse sábado de manhã, chegaram ali as pessoas naquela sinagoga, e eles poderiam pedir a oportunidade aos rabinos, ao mestre que estava ali na direção daquele lugar, ou muitas das vezes era oferecido para eles a oportunidade de compartilhar a palavra. E naquela manhã tinha um pregador ali especial. Ele não estava, aleluia, quem sabe sendo aguardado como pregador daquele momento, mas foi chamado o nome de Jesus. Jesus foi chamado para trazer a mensagem naquela manhã. E naquela manhã de sábado, quando Jesus começa a pregar, as pessoas começam a prestar atenção e perceber algo diferente, porque não era simplesmente um discurso, não era aquela pregação que eles estavam acostumados a ouvir todo Shabat, toda manhã de sábado na sinagoga, mas aquela pregação, ele falava como quem tinha escrevido as escrituras, e de fato foi ele que escreveu, aleluia, porque a Bíblia diz que a escritura, ela tem o Espírito de Cristo, aleluia, e eles conseguiram resumir toda aquela diferença numa seguinte frase: ele fala com autoridade. Existe autoridade no ensino dele. Então os mestres, concordando ou não concordando, eles tinham que assumir: existe uma autoridade no ensino deste homem. E se não bastasse, naquela manhã de sábado, aquele culto que já seria um culto maravilhoso para aquelas pessoas, um homem está na sinagoga, diz o texto bíblico, e ele manifesta um espírito imundo, ele manifesta um demônio. Aquilo, meus irmãos, era extremamente novo para eles. Não existia aquele tipo de manifestação nas sinagogas. Então, quando aquele demônio se manifesta, aquele demônio dirige uma palavra a Jesus. Isso está no versículo 34 do capítulo 4. E os demônios dizem assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos ou atormentar-nos? Bem sei quem és o Santo de Deus. Temos aqui uma coisa boa e uma coisa ruim nessa afirmação. Uma coisa boa é que até os demônios têm que reconhecer que Jesus é o Santo de Deus, que Jesus é o Senhor. Mas tem uma coisa ruim também, que tem gente declarando que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, mas não tem uma conversão genuína, que até os demônios podem dizer que Jesus é Filho de Deus. E como Jesus ainda estava ocultando o seu ministério, ele ainda tinha uma obra a ser cumprida, ele tinha um processo a ser desenrolado na história, ele dirige uma palavra àqueles demônios, ele diz assim: cala-te e sai dele. E o demônio lança o homem no chão e sai, e aquele homem fica liberto. E aquela sinagoga, ela se enche de alegria. As pessoas veem o homem liberto e se alegram com aquela libertação, elas se alegram com aquele ensino, elas ficaram, diz o texto bíblico, admirados com a autoridade da palavra de Jesus, aleluia. E foi por conta disso que começou-se a falar de Jesus por toda a vizinhança, porque dele havia uma palavra de autoridade, dele havia uma palavra que até os demônios eram submetidos. Mas aquele culto, que foi um culto poderoso, que foi um culto aonde o Espírito Santo agiu através de Jesus, um culto que houve libertação, que houve salvação, ou seja, é um culto que todo pastor quer, um culto que tem salvação, um culto que tem alegria, mas faltava alguma coisa ali. Havia um componente, faltava um componente ali.
Muito próximo àquela sinagoga, existia a casa da sogra de Pedro. A sogra do apóstolo Pedro morava muito próximo daquela sinagoga. Os historiadores dizem assim que era uma distância menor que 100 metros, era caminho da sinagoga. E incorre que Jesus nota a falta daquela mulher ali. Jesus, por já Pedro ser um discípulo, muito provavelmente Jesus já tinha contato com a família de Pedro, e ele percebe que aquela mulher não está ali. E o texto bíblico diz a partir do versículo 38: deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. Sabe o que eu enxergo aqui? Jesus, ele não desperdiça energia, ele tinha foco total no propósito dele. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Precisamos aprender a ter foco no nosso propósito, gastar energia no nosso propósito, investir tempo no nosso propósito. Ele sai da sinagoga, as pessoas querem fazer um selfie com ele, porque ele expulsou o demônio, eles nunca tinham visto aquilo, mas ele tinha um propósito. Ele sai dali em direção à casa de Pedro, em direção à casa da sogra de Simão, porque é o propósito de Jesus. Quem diz é o apóstolo João. Ele diz assim: o ladrão, ele não vem somente para matar, roubar e a destruir, mas Jesus Cristo veio para que as pessoas tenham vida e a tenham em abundância. No livro de 1 João capítulo 3 versículo 8 diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então ele, certo propósito, ele vai até aquela casa. E vamos olhar o texto bíblico. O texto diz no versículo 38: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram por ela. A Bíblia nos dá o quadro aqui. A mulher está acamada. Os evangelistas nos ajudam a entender o quadro completo. Essa mulher está acamada, ela está enferma, e existe um sintoma que se sobressai sobre todos os demais: ela está ardendo em febre, ela está com muita febre. E só para a gente aproveitar esse termo febre, nós temos dois conceitos no mínimo que vão tratar sobre febre, que poderiam ser aplicados aqui nessa noite, nessa mensagem. A primeira aplicação para febre é uma modinha. Tem gente que fala a febre das redes sociais, a febre do sapato alto, sapato baixo, a febre da moda. Febre pode representar uma modinha. E eu poderia muito bem aprofundar aqui nesse texto e falar para vocês que o crente, o servo de Deus, o homem e a mulher que reconhece Jesus, ele não pode ficar preso às modinhas que o mundo tem. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que o segundo conceito para a febre é um sinal de enfermidade. Você pode dizer isso? Febre é um sinal de enfermidade. Febre é um sinal de que algo não está bem. As prefeituras dos municípios da região, algumas empresas agora, por conta da pandemia, estão aferindo a nossa febre, a nossa temperatura, para constatar se há ou não febre. Porque febre é sempre uma característica de que algo não está bom. E eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre a febre da nossa vida espiritual. Entender um pouquinho sobre a febre que nos acomete no momento de enfermidade vai nos ajudar a entender a febre também que pode acometer a sua vida espiritual. E eu vou, para explicar isso para você, eu vou te falar alguns sintomas da febre. Eu quero explorar 3 sintomas dessa noite que a febre traz para a nossa vida. Pastor, mas a febre é um sintoma? Sim, a febre é um sintoma de uma doença, mas nós conseguimos identificá-la, confirmá-la por outras coisas que o acompanham. A primeira coisa que acompanha alguém com febre é a indisposição. Chegou na casa, tem alguém lá com febre, aquela pessoa está doentinha, assim, está sentada.
está prostrada, está entregue. Você vai colocar a mão, né? A gente tira a febre assim, não é verdade? Popularmente a gente coloca a mão e fala: ih, está quente, você está com febre. Mas você, antes de tocar naquela pessoa, percebeu que algo não estava bem, pela indisposição que levou ela à prostração. E na vida espiritual não é diferente. Tem hora que você chega em pessoas, quando você olha para ela, como é que ela está? Ela está entregue, ela está prostrada. Você olha para ela, você não enxerga disposição nenhuma. Você olha para ela, você não enxerga vida, porque a enfermidade do pecado tocou naquela pessoa, a enfermidade do desânimo espiritual está tocando naquela pessoa, está gerando sintomas, e o primeiro sintoma que gera de um problema espiritual é a indisposição, e nós vemos isso da seguinte maneira: você olha para aquela pessoa e diz assim: ei, meu irmão, vamos evangelizar semana que vem. Ela nunca pode, porque ela não tem disposição. Você chama aquela pessoa para fazer um relógio de oração, fala: irmão, vamos orar na igreja, e ela fala: não, eu não posso orar. Ela nunca está disponível para orar, porque ela está prostrada, porque ela está indisposta. Você fala: irmão, vamos jejuar, e ele diz: não, se jejuar eu morro, eu não dou conta de jejuar nenhuma hora. Por quê? Porque está prostrado, porque está entregue, porque está com uma indisposição na alma, está com a sua vida espiritual no momento de febre. Você fala para aquela pessoa: você já leu a Bíblia essa semana? Não é nem hoje. Você fala: leu a Bíblia essa semana? Não, pastor, eu não consegui ler a Bíblia, a minha vida é uma correria, a minha vida é uma doidura. Isso é desculpa. Esses são sintomas de febre espiritual. São a indisposição para fazer a obra de Deus. Está dizendo primeiramente para você: tem algo na sua vida que não está bom, tem algo na sua vida que tem que ser mudado, tem algo na sua vida que tem que ser agora tratado. Eu quero te dizer: Jesus é médico dos médicos, aleluia. Ele trata qualquer situação, Ele muda qualquer coisa na nossa vida que esteja fora do lugar, aleluia. Ei, se você está ouvindo essa mensagem agora e pensou: pastor, eu me sinto assim, eu não tenho vontade de orar mais, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu ia no evangelismo, eu não quero ir mais, pastor, eu jejuava 2 dias, agora eu não consigo mais. Eu quero te dizer 2 coisas: isso é um sintoma de febre espiritual, mas eu também te digo: Jesus Cristo, aleluia, Ele é a cura, Ele é a cura da sua vida, Ele é a cura para você. Oh, meu Deus, indisposição e prostração. Irmãos, a gente está com a igreja fazendo culto online, pouquíssimas pessoas dentro do templo, perto do que a gente podia ter. E aí tem pessoas que acabam o culto, já fala: pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer na igreja para estar na igreja semana que vem? Gente que está saudável. Mas tem gente que tem 60 dias de quarentena, até hoje não perguntou da igreja, até hoje não fez um contato comigo nenhum. Sumiu a pessoa. Sabe por que sumiu? Está prostrada, está com febre no espírito, está entregue. E a minha oração é que nessa noite, o Senhor Jesus restaure a sua vida, o Senhor Jesus restaure a tua saúde espiritual. Alabassora candarabanai. Segundo sintoma da febre, esse aqui dói, viu? A febre faz o quê? Que você se sinta frio num ambiente quente. Vocês entenderam isso? Quem está com febre se sente frio no ambiente quente. A mãe, quando a gente tem a mamãe para cuidar da gente, aqui hoje é dia das mães, né? A mamãe vai lá, leva uma coberta, e a gente fica assim, não fica? Ai, que frio, estou tremendo de frio. Está calor muitas das vezes. Colocou uma coberta, tomou um chá quente, e aquela pessoa está tremendo de frio, porque a febre faz isso. É uma reação da febre, se sentir frio num ambiente que pode estar quente. E quando falamos da febre espiritual, olha para alguém perto de você e diz assim: tomara que você não esteja assim.
Irmão, o culto pode estar uma bênção, a mensagem pode estar uma bênção, Jesus salvando, Jesus transformando vida, Jesus falando de forma poderosa, o fogo caindo literalmente, e a pessoa está lá, cara de delegado, apática, indiferente. Sabe por quê? Porque ela está tão fria que ela não percebe que o ambiente está quente. O ambiente quente não consegue aquecer ela. Aí para ela não tem igreja nenhuma que preste, tudo igreja é ruim. Por quê? Porque ela está doente. Aonde ela vai está ruim, esse pastor não prega nada, esse louvor é desafinado, esses irmãos aqui penteam o cabelo de uma forma que eu não gosto, essa igreja aqui é preta, a outra é amarela, nada está bom para aquela pessoa. Sabe por quê? Ela está com febre, ela está gelada, o ambiente pode estar pegando fogo, ela continua gelada, ela continua apática, ela continua desanimada, nada que se faça para ela está bom, porque o problema dela não está externo, mas sim interno. Há um problema interno que precisa ser tratado. Há um problema interno. Oh Senhor Jesus, fala para o teu irmão mais uma vez, observe, e qualquer sintoma desse não vai ser paracetamol não, vai ser Jesus na veia mesmo, amém? Não é paracetamol não, vai ser Jesus na sua vida. Terceira característica de uma pessoa com febre, ela perde fome e sede, ela perde o apetite, ela não tem vontade de comer. É muito comum quando, por exemplo, que a sua febre vem de uma dor de garganta, você não quer comer, você não come, e a mamãe fica lá, não, você tem que comer, vamos forçar. A mãe muda até a comida, faz papinha, faz sopinha, faz o que puder fazer para tentar ajudar aquela criança a comer, porque a mãe sabe que se não nos alimentarmos, se aquela criança não se alimentar, ela vai ficar desnutrida, ela vai ficar raquítica. E na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Quando a pessoa está com uma febre espiritual, está enferma espiritualmente, então ela se prostra, a primeira coisa, ela se prostra, se entrega, não consigo fazer nada, ela sente um frio e nada esquenta ela, e na sequência ela para de se alimentar. E todas as vezes na Bíblia que falamos de alimento, nós falamos primeiramente da palavra de Deus. Quantas pessoas você conhece que esse ano inteiro não leu um livro da Bíblia ainda? Quantas pessoas? Talvez até você mesmo não leu um livro da Bíblia esse ano. Sabe o que está faltando? Está faltando fome. Está faltando fome na sua vida. Olha só, eu vou ler alguns textos. Fica no ato aí, os irmãos aí da mídia. Mateus 4,4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. É a vontade de Deus que está aqui escrita. Quando eu não me alimento da Bíblia, eu não estou me alimentando da palavra de Deus. E quando eu não me alimento da palavra de Deus, eu estou entrando num processo de raquitismo espiritual. 1 Pedro 2,2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Meus irmãos, até pouco tempo atrás a minha esposa amamentava, e aí não tinha nada que substituía aquela hora quando ela ia dar mamar para minha filha. Não tinha pai, não tinha irmã, não tinha nada, não tinha brinquedo, não tinha Peppa Pig, nada. Na hora do peito, era o peito. Ela desejava aquilo, ela brigava por aquilo, ela chorava por aquilo.
Quando o apóstolo Pedro, ele faz essa comparação, ele está dizendo que nós devemos ter o mesmo nível de desejo pelo leite espiritual, pela palavra de Deus, aleluia. O salmista Davi, no Salmo 19, no versículo 9 e 10, ele diz assim, as leis do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Glória a Deus. Davi compara a Bíblia aqui, olha só, com riqueza, com ouro e com mel, com doçura, prazer material e prazer no alimentar. A Bíblia é prazerosa para Davi. A Bíblia é prazerosa para você? É prazeroso ler a Bíblia? Ou você pega a Bíblia meio por obrigação, porque o seu discípulo pediu, porque o seu pastor pediu, ou porque alguém te recomendou? Eu quero te dizer nessa noite, a Bíblia é prazerosa. Quando você começar a ler a Bíblia com uma outra mentalidade, quando você olhar para a Bíblia, não como uma caixinha de surpresa, mas como a palavra do Deus vivo, você vai ter prazer em abri-la, você vai ter prazer em passar tempo com ela, aleluia, e você vai perceber que quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conhecer a Deus, até que chegue um momento que quando você abrir a Bíblia, você vai ter certeza de que Deus está falando com você. Deus fala através da sua palavra. Jó disse: não me afastei dos mandamentos dos meus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Meu Deus, Jó nem teve igreja para ir, irmãos. Jó nem tinha uma Bíblia bonita igual você tem nas suas mãos hoje. E ele diz que ele deu mais valor à palavra de Deus, à revelação da palavra que ele tinha de Deus, do que em se alimentar. Jeremias 15 diz assim, 16: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Aleluia. Salmo 107:9 diz: porque ele sacia o sedento, plenamente satisfaz o faminto. Então você vai ver na Bíblia, em inúmeros lugares, Jesus dizendo que ele tem prazer de nos alimentar através da sua palavra, que a palavra é uma fonte de alimento verdadeiro. Mas hoje o que acontece? Muitas pessoas estão no estado febril espiritual, como eu já disse, e elas estão deixando de comer, elas estão deixando de se alimentar devidamente, estão deixando de aleluia, de suprirem as suas energias através da palavra, e por isso estão no estado que estão hoje, desanimadas, prostradas, paradas. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora sabem que você pode fazer muito mais para Jesus do que você tem feito, que você pode avançar muito mais do que você já avançou? E eu quero nesse dia te exortar, fazer você olhar para dentro de si, aleluia, e descobrir, há uma dracma, há um conjunto de dracmas valiosas dentro de você, e é noite de você colocar as dracmas para fora, é noite de você encontrar cada dracma, aleluia, é noite de você poli-las novamente, para que elas voltem a brilhar, e venham manifestar o devido valor que cada uma delas tem, aleluia. Vamos voltar à casa da sogra de Pedro. Jesus chegou na casa, a mulher está ali prostrada, ardendo em febre, quem sabe até semi-consciente, semi-inconsciente, porque pessoas quando estão com febre muito alta, até alucinam. Eu não sei qual foi o estado concreto que Jesus a viu, possivelmente podia estar até com os olhos fechados, mas Jesus chega naquele lugar. O lindo é saber que Jesus sempre chega, amém? Diga para alguém: Jesus sempre chega.
Jesus sempre chega, aleluia. Pastor, mas a minha situação está assim, assado. Jesus sempre chega. Pastor, mas eu estou esperando há tanto tempo já. Eu quero reforçar, Jesus sempre chega, aleluia. A Bíblia fala de um paralítico que havia 38 anos, estava com aquela enfermidade, e naquele dia, ele estava sentado no templo, ele estava no lugar chamado, aleluia, ali naquele templo, aonde esperavam, acreditavam eles, que de tempo em tempo um anjo descia e mexia as águas, e o primeiro que descesse ali naquele poço, era curado das enfermidades. Mas um dia, quem chegou naquele lugar, não foi o anjo que mexia as águas, mas foi aquele que criou os anjos, aleluia. O próprio Jesus chegou ali naquele lugar, aquele dia, e ele olha para aquele homem enfermo, e fala: você quer ser curado? Aquele homem fala: Jesus. Ele fala: oh Senhor, eu não tenho como ser curado, porque ninguém me leva lá. Quando o anjo vem e mexe as águas, aleluia, alguém pula na minha frente, e Jesus, é como se ele desse um tapa na mesa, é como se ele dissesse: eu venho aqui romper agora o tempo da justificativa, é um tempo de fim da justificativa, aleluia. Ele olha para aquele homem e manda ele se levantar, e ele levanta. Fazia 38 anos que ele estava ali, mas Jesus sempre vem, ele sempre vem. Ei, alamassora manderai, ele sempre vem. Não precisa querer dar explicação para Jesus, não queira dar justificativas para ele, não querer ensinar para Jesus o porquê que as coisas estão como estão. Ele sabe de tudo, ele te conhece. Então Jesus é aquele que, quando o leproso falou: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor me tocar, eu serei curado. Naquela época ninguém tocava nos leprosos. Os leprosos andavam até com um sininho chacoalhando. Quando eles viam alguém, tinham que gritar: leproso, leproso, para que a pessoa pudesse correr deles. Mas naquele dia aquele leproso estava tocando o sininho e percebeu que o povo que estava chegando perto dele era um povo que estava alegre, era um povo que estava contente. Ninguém tinha febre ali, aleluia. Era todo mundo feliz, porque eles estavam com Jesus. E ele grita: Senhor, se o Senhor tão somente me tocar, eu serei curado. E Jesus chega até aquele homem e toca nele. Ninguém tocava no leproso, porque sabia que se tocasse, ficaria leproso também. Mas quem estava tocando ali era o Alfa e o Ômega, era o Senhor da vida. Quando ele toca naquele homem, imediatamente ele é curado, imediatamente ele é restaurado, porque Jesus sempre chega, ele sempre chega. Oh, a Bíblia diz que um dia Jesus estava numa cruzada evangelística, e ele está pregando em Jericó, e foi uma benção a cruzada em Jericó. Mas chega uma hora que ele acaba cruzado, então ele está saindo dali. E a Bíblia vai dizer que, estando já à beira do caminho, havia um homem cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E aquele homem cego, ele tem uma convicção: aquele homem pode mudar a minha vida, aquele homem pode mudar a minha história. E a mesma convicção que é necessária que haja no seu coração neste momento: Jesus, ele pode em todo o tempo mudar a minha história, ele pode mudar a minha vida agora. E aquele homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parecia simplesmente um chamado, mas não era. Quando aquele homem disse: Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: eu reconheço que o Senhor é o Messias, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Então, Messias, Filho de Deus, Yeshua, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele ficar lá, porque vai ser sempre assim: todas as vezes que você se levantar para ir em direção até Jesus, vai haver uma resistência espiritual, vai haver uma resistência, o inferno vai se levantar. Às vezes até outros crentes vão se levantar contra a sua vida, mas não
dê ouvidos a nenhuma voz que não seja a voz de Jesus. Aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo falava: cala a boca, e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus vai até ele e toca, restaura a visão dele. Aquele homem joga a capa fora e começa a dar um salto de alegria, porque Jesus sempre vem, ele sempre chega. E quando ele chega, ele remove o que impede você de servi-lo. Quando Jesus chega, ele remove o impedimento de você servir. A sogra de Pedro deitada, Jesus olha para ela, toca nela e repreende a febre. Ele repreende a febre daquela mulher. E a Bíblia diz que naquele momento a febre dela a deixa. Naquele momento. Porque Jesus tinha uma autoridade. A autoridade era o próprio Cristo. Jesus, ele remove tanto, eu posso pegar aqui algum outro exemplo. Por exemplo, quando Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano, ele queria ver Jesus. Ele espera em cima da árvore, ele tinha desejo. E Jesus fala para ele: Zaqueu, desce, convém que eu pose em sua casa, convém que eu entre em sua casa. Naquele momento Jesus chegou, e Jesus estava removendo da vida de Zaqueu o impedimento de servi-lo, que era a avareza. Ele era avarento, ele roubava, e ele mesmo já fala: Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais tudo aquilo que eu peguei. Porque Jesus chega removendo as barreiras, ele chega removendo os impedimentos. Quando aquela mulher samaritana reconhece Jesus, e ele fala: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, você me pediria uma água, e eu te daria uma que você nunca mais teria sede. Aquela mulher fala: Senhor, então me dá dessa água. E Jesus diz para ela: vai então e chama o teu marido. E ela fala: mas eu não tenho marido. E aí Jesus diz: é verdade, você já teve 5, e o que tem agora não é seu. Jesus vai remover da vida dela a prostituição, o adultério, a promiscuidade. E quando Jesus remove, ela já sai dali ganhando a cidade dela. É assim que Jesus faz, ele remove o impedimento. A Bíblia fala de uma mulher chamada Maria Madalena que o servia, uma mulher que acompanhava o ministério. E a Bíblia fala: Maria Madalena, aquela que teve 7 demônios. Mas quando Jesus chegou, os demônios tiveram que ir embora. Por quê? Ele sempre remove aquilo que impede de você servir ele. Eu queria te dizer para você, fala para alguém perto da sua vida aí agora: você já está liberto para servir Jesus? Porque se essa pessoa disse sim, eu quero te dizer, está na hora de você se levantar como profeta, como atalaia nessa terra, para que Deus te use, para que uma obra poderosa aconteça a partir da sua vida, porque Jesus Cristo, Ele chegou até você, já tocou na sua vida, já removeu o empecilho, e agora é a hora de dar o último passo. Aquela mulher que estava prostrada, foi tocada, a febre saiu, e a Bíblia diz que imediatamente ela se levanta. Todos aqueles que Jesus toca, Ele coloca de pé. Aquela mulher se levanta e começa a servi-lo. Existe uma expectativa para todo aquele que teve um encontro com Jesus, que ele comece a servi-lo, que ele comece a entregar, gerar frutos dignos de arrependimento, que ele comece a fazer algo que testifique da sua fé, que ele comece a fazer algo que testifique da chamada, que testifique da gratidão, que testifique da alegria que o seu coração está a partir do momento que ele foi liberto, a partir do momento que ele foi tratado. Quando Jesus expulsa o demônio, a legião do gadareno, as pessoas viram um gadareno arrumadinho, sentado com Jesus, e ele falava: eu quero servir o Senhor, eu quero ficar aqui contigo, eu não quero mais nada dessa vida.
Se fosse nos dias de hoje, ele estaria cantando: nada mais satisfaz minha alma, porque ele só queria Jesus. Ele só queria Jesus a partir daquele momento. A mulher samaritana que foi lá buscar água, quando ela encontra Jesus, quando Jesus toca na vida dela, quando Jesus libera aquela palavra de mudança, ela sai correndo e até esquece o odre para trás. Ela esqueceu aquele seu cântaro, melhor dizendo, não era um odre, era um cântaro. Ela esqueceu o seu cântaro, porque agora ela não queria mais ser lembrada como a mulher do cântaro, agora ela queria servir Jesus. O cego Bartimeu, quando ele é curado, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora, porque aquela capa era o símbolo do mendigo. Todo mundo via aquele homem, podia estar de longe, de costa, olhava a capa, sabia: ó, lá vai o cego, mendigo Bartimeu. Quando Jesus toca nele, ele restaura a saúde, ele está declarando: essa capa aqui não serve mais na minha vida, porque essa capa é de cego, essa capa é de mendigo, mas Jesus tocou na minha vida, ele me libertou, eu tenho uma vida nova, e agora eu vou servi-lo. E tem muito crente ainda carregando lembrança antiga, carregando mágoa, carregando sentimentos que não agregam nada na sua vida. Ei, é chegada a hora de você se levantar e começar a servir. É chegada a hora de você se levantar e começar a servir. Aí, pastor, mas pastor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sou capacitado. Você acha que a sogra de Pedro era uma mulher estudada? Você acha que a sogra de Pedro é uma doutora da lei? Ela não procurou empecilho nenhum, ela levantou e serviu. Se levante e sirva a Jesus. Se levante e sirva ao reino. Se levante e ofereça o seu fôlego de vida para a expansão do reino de Cristo na terra. Aleluia. Se você teve um encontro real com Jesus, já está na hora. É hora de se levantar. Aí na sua casa, eu te convido a ficar de pé comigo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Estar de pé é um símbolo que Jesus tocou na minha vida. Quando ele toca no cego, o cego levanta. Quando ele toca no paralítico, o paralítico levanta. Quando ele toca no leproso, o leproso levanta. Quando ele toca na mulher com febre, a mulher levanta. Quando ele toca no endemoniado, o endemoniado cai e depois se levanta. Levantar é um símbolo de que Jesus está na minha vida. Então se levante aí na sua casa também. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso Rei, declaramos que o Senhor é o Rei da nossa vida. E meu Pai, eu tenho total convicção que da mesma maneira como o Senhor foi na casa da sogra de Pedro e tocou na vida dela, o Senhor veio até a nossa vida e tocou em cada um de nós também, aleluia. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, eu quero te dizer, é agora que Jesus entrou na sua casa e está te tocando. É neste momento que o Evangelho do Reino chegou na tua vida para mudar você, para te colocar de pé, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, coloca no nosso coração uma convicção de que é necessário um posicionamento. Está de pé, fala de posicionamento. São dias de alinhamento e posicionamento. Não são dias mais de uma igreja parada, mas a Bíblia diz: ei, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te exaltará, aleluia. Eu quero dizer nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, você está sendo posicionado para gerar fruto. Você está sendo posicionado para gerar uma nova história. Você está sendo posicionado para um novo tempo na tua vida. Chega de prostração, chega de procrastinação, chega de deixar as coisas para depois, chega de esperar. Jesus quer fazer na sua vida agora. Agora, o tempo de Deus para você é agora. O tempo de Deus agir na tua vida é agora. Kalabanai teron derabanai. Se os demônios estavam travando a tua vida, o teu ministério, a tua vida material, a
tua vida emocional. Nós pedimos agora, na autoridade do nome de Jesus, que seja quebrado, posto por terra, todo laço, toda seta, para que no nome de Jesus, você se sinta livre para levantar, se sinta livre para servir, aleluia. Jesus está na casa, é tempo de servir o reino. Ei, Ele deixou uma missão para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos e os batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que cheguem os dias agora de você gerar discípulos, que se aproxime, que seja agora os dias dos seus discípulos aparecerem, os dias dos seus frutos aparecerem. Alamaço calabanai, Santo Deus, Uriobanarabassoro mandarabana, Uriamandere alabanaramassuya, Santo Deus. Gera uma fome em nós, Espírito Santo. Gera uma fome espiritual na nossa vida. Renova a nossa mente, que nela haja fome e haja sede. Haja desejo pela Tua presença. Haja desejo, meu Pai, por mais de Ti. Temos tanta fome de Ti. Temos tanta sede de Ti. De Ti. De Ti. Senhor, de Ti. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Oh, aleluia. Só Jesus, só Ele sacia a nossa fome e sede. E aproveitando essa declaração nossa, que só Jesus sacia a nossa fome e sede, nós vamos cear neste momento. Você que está aí na sua casa, pegue os elementos que você reservou. Pegue o pão, pegue o suco de uva. Enquanto isso, eu vou ler um texto que está em João capítulo de número 6. Pastor Mário leu ele hoje de manhã aqui. João 6,56 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou,
igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Nós que fomos removidos da febre, temos fome e sede, porque quando Jesus chegou, Ele tirou a febre espiritual da nossa vida. Havia uma enfermidade na minha vida e na sua, chamada pecado, e essa enfermidade chamada pecado, ela nos trouxe febre, ela havia nos trazido prostração, ela havia nos trazido desesperança, ela havia nos trazido, para alguns até vontade de morrer, mas Jesus veio e removeu a nossa febre, nos fez nova criatura, pelas suas pisaduras nós fomos sarados por Ele. Ele nos sarou, Ele removeu a acusação mortal que era contra a nossa vida. Ei, o apóstolo Paulo ainda diz que ele pegou as acusações que era contra a minha vida e a sua, e as encravou na cruz, aleluia, expondo todos os demônios que era contra a nossa vida, a vergonha pública, porque eles não podem dizer mais que nós temos que pagar alguma coisa, porque Jesus pagou, Ele pagou tudo, e é por isso que eu tenho fome e sede. Hoje de manhã eu falava sobre Davi. Davi diz que a corça anseia pelas águas num instinto de sobrevivência. Nós precisamos também ter esse mesmo nível de discernimento, que sem a palavra de Deus, sem a presença de Deus, eu não vivo. Ela é essencial para a minha vida, ela que me sustenta, ela que me alimenta, ela que me coloca de pé. Pegue os elementos aí. Vou tomar os meus aqui. Por favor, Obreiro, então. Tá com a luva bonitinho. Satisfaz minha alma, só Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, enche cada casa com a mesma presença que está aqui, Senhor. Oh Yalamanderê, satisfaz minha alma. Nada, Jesus, é só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor que é a fonte de vida. Como disse Pedro, para onde irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu creio, Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então tome os seus elementos, vamos consagrá-los ao Senhor. Senhor Jesus, é com temor e tremor que nós consagramos a Ti esses elementos, Pai. Que a partir deste momento não venham ser tão somente alimento material, mas venham ser alimento espiritual para nós. Venha ser remédio para o nosso corpo, alma e espírito. Venha ser fortaleza, meu Pai, para a nossa vida, Senhor. Venha ser, meu Pai, símbolo da comunhão total contigo. A Tua palavra diz: quem comer do pão e beber do cálice viverá eternamente, Senhor. Nós cremos nesta palavra. Nós cremos, Jesus, aleluia, que Tu és o Filho do Deus vivo, a nossa salvação. Nós cremos, Senhor Jesus, porque o Senhor na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E de semelhante modo o Senhor tomou o cálice
e deu aos discípulos para que eles beberem, e disse também: tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E eu estou aguardando a tua volta, Jesus. Então, assim, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos cear juntos em nome de Jesus. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, Senhor, de Ti. Meu Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este culto. Obrigado por esse tempo de adoração. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe todos os teus filhos. Abençoe cada pessoa que essa mensagem chegar, meu Pai, agora ao vivo ou depois. Que você seja abençoado por Deus. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.